Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrada, e no vídeo de hoje eu li os livros preferidos do TikTok. E gente, foi uma montanha russa de emoções. Sim, gente, estava pra fazer esse vídeo há muito tempo já, porque na verdade vários booktubers fizeram e leram, só que assim, o TikTok, pra quem acompanha o BookTok e tudo mais, eles pegam muitos livros e fazem desses livros, assim, uma febre e começa a vender muitos e vira sucesso mundial aí. E tudo isso por conta dos videozinhos lá no TikTok, não é mesmo? Só que tem inúmeros livros assim, e eu vi vários booktubers lendo vários desses em alguns vídeos. Pensei, cara, tem vários desses aí que eu nunca li, que tenho alguma vontade de ler, então qualquer dia desses vou fazer um vídeo também lendo pra ver se é tudo isso que as pessoas estão falando, não é mesmo? E aí chegou o meu momento. E como eu falei, tem vários livros. Pensei em trazer aqui algum da Colleen Hoover, só que Verity, que é super bombado lá, eu já li. É Assim que Acaba, eu também já li, não gostei de nenhum dos dois, kkk. Tem A Canção de Aquiles, que é um livro super bombado, tem O Príncipe Cruel também, tem os livros da Holly Black no geral, não só Príncipe Cruel, da Sarah J. Maas também. Só que todos esses, ou eu já li, ou eu ainda vou ler para um outro vídeo que eu vou fazer aí mais pra frente. E aí me sobraram 4 livros, 3 eu sei que é muito bombado, tá, no TikTok. E um eu já tinha visto bastante, mas eu acho que ele fura a bolha do TikTok, porque assim, no Instagram é muito comentado, aqui no Booktuber é muito comentado também. E de quais livros que eu estou falando? O primeiro é A Hipótese do Amor, da Ali Hazelwood, que inclusive encontrei na Bienal. Amor e Gelato, da Jenna Evans Welch, que, nossa, esse aqui é uma febre. Leitura de Verão, da Emily Henry, que eu acho que é até mais hypado ainda quando tava só na gringa, né, quando não tinha sido traduzido, que é o Beat Read, enfim. É um livro que, cara, na gringa tava muito hypado. E por fim, aquele livro que eu falei que fura a bolha do TikTok e também consegue ser hypado em todas as outras redes dos book lovers, dos bookstans, é A Guerra da Papoula, não é mesmo? Todo mundo estava lendo A Guerra da Papoula nesse segundo semestre, nesse iniciozinho do segundo semestre. Então, gente, esses 4 aqui eu li e, como eu falei, foi uma montanha russa, porque tem 2 aqui que eu amei, inclusive um desses aqui foi o melhor livro que eu li em 2022 e outros 2 eu me decepcionei, eu quebrei a cara com muita força. Mas antes de começar o vídeo de fato, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo que eu posto toda quarta e todo domingo às 18 horas. Deixe seu joinha aí embaixo, me segue nas redes sociais, a Cobra Letrada no Twitter, no Instagram, no TikTok também, já que estamos falando de TikTok. Vão lá me seguir. Se você quiser comprar qualquer desses livros ou qualquer outra coisa na Amazon, por favorzinho, usa sempre o meu link, que eu deixo aí no box de descrição, que você ajuda muito o canal. E também, se você gosta muito do Cobra Letrada, você quer participar do nosso clubinho de leituras, participar das discussões e, enfim, trocar ideia com o nosso grupinho o tempo todo, de todos os dias da semana, considere tornar-se um apoiador. A partir de R$5, aqui no link do Apoia-se, que eu vou deixar aí embaixo, você assina e já se torna um Cobra Letrader de verdade. E tem todos esses benefícios aí que eu falei, de clube do livro, de discussão todo mês, de sprint de leitura toda semana, que a gente tá tentando fazer também, de sorteios mensais, tá? Então assim, é tudo de bom. Vão lá ser apoiador do canal e se tornar um Cobra Letrader. Mas começando então verdadeiramente este vídeo, vamos ao que interessa, não é mesmo? Eu até separei desses 4 os 2 que eu amei pra falar agora primeiro e os outros 2 que eu não gostei tanto pro final, porque eu também sei que vocês gostam de ver o quê? A gente falando mal de livro na internet, então eu vou deixar pro final, tá bom? Então eu vou começar falando do melhor livro que eu li em 2022 e que eu falo, todo o hype ao redor desse livro é muito bem justificado, e eu estou falando de A Hipótese do Amor. Cara, esse livro aqui, ele se tornou um preferido, eu fiquei muito surpreso mesmo. Primeiro, gente, isso aqui é um romance hétero. Vocês que, né, já veem aí o canal há algum tempo, sabem que eu sou boiolinha, então eu gosto de histórias de boiolinha se amando. Sei lá, 60% das coisas que eu leio são romances LGBTQIAP+. Então eu tô muito desacostumado de ler um romance hétero assim, tá? Só que tava muito hypado, a autora tava lá na Bienal, falei, ai, vou comprar,
que aí eu conheço, que eu consegui a senha também. Autografei aqui, ó. Meio sem gracinha, convenhamos, né? O autógrafo dela. Mas ela foi uma fofíssima lá quando eu conheci. E esse livro me surpreendeu muito, porque assim, ele já começa arrombando todas as portas e falando, cara, você vai se apaixonar por essa história. Por quê? Porque esse livro é incrivelmente divertido, engraçado, fluido e assim, tudo de bom. Mas acho que a palavra certa é divertido. A personagem principal, ela é muito divertida e ela já começa falando mal do programa de doutorado dela, porque ela é uma estudante de doutorado em biologia, né? E ela já começa fazendo, assim, piada com isso, sabe? E eu falei, pronto, já tô em casa. Porque se você vai falar mal da sua universidade, do seu curso, enfim, do que for, eu vou me identificar, porque quando eu estava na faculdade, eu odiava a minha faculdade. Então eu acho que, né, rolou um match ali já no prólogo, já na primeira página. Aqui, então, a gente vai acompanhar a história da Olive, que é essa menina aqui. Ela é doutoranda em biologia, como eu falei. E, assim, ela teve um rolo ali com o Jeremy, que é um boyzinho aí da história, que nem é tão importante assim, mas enfim, ela teve um rolo com esse menino. Só que, quando ela apresentou esse menino pra melhor amiga dela, ela viu que os dois tinham uma conexão muito melhor do que eles dois tinham, né? E, assim, ela não tava nem curtindo tanto essa relação e tal, porque foi só um encontro mesmo. Ela falou, tá bom, então eu vou deixar pra minha amiga, porque eu vi que eles dão muito certo. Só que a amiga, ela ficou tipo, cara, eu não tô acreditando, você deve estar gostando dele sim, eu não quero ele pra mim porque eu não quero magoar você. E ela tá falando, cara, pode ficar, não tem o menor problema, não sinto nada por este homem. Aí o que que ela pensa? Vou inventar que estou de rolo com outro homem pra ver se, né, a menina se toca que ela pode ficar com esse tal de Jeremy. E aí o que que ela faz? Quando ela, né, de surpresa vê a amiga dela ali no laboratório, num dia em que ela tinha falado que ia sair com esse tal boy misterioso, ela fica completamente apavorada e beija o primeiro homem que ela vê na frente lá no laboratório. E quem é o primeiro homem que ela vê na frente? O maior e mais temido professor do programa de doutorado em que ela participa, que é o Adam, que é esse cara aqui. Gente, sério, sabe aqueles professores cuzões, super escrotos, que parece que sente prazer em torturar os alunos e ser de fato escroto com eles? É o Adam. E ela vai lá e pega ele. E aí eles vão meio que criar, meio não, eles vão literalmente criar um namoro de mentira entre os dois. Só que é um livro de romance, então a gente sabe que esse namoro de mentira vai se desenrolar pra mais coisa. E é aí que a história fica muito divertida, porque a gente tem esse fake dating, né, que é uma coisa que a gente já gosta, que é um clichêzinho assim que eu gosto, tá? Nos filmes assim de sessão da tarde é sempre muito legal quando o casal tá ali fingindo que tá namorando e sentimentos vão aflorando a partir daquilo. Só que, como eu falei, eu acho que o ponto que eu mais amei é que a autora consegue criar uma atmosfera tão divertida. Eu dei altas risadas com esse livro. Principalmente, assim, a personagem principal, ela é uma pessoa muito engraçada, tá? Mas principalmente com as presepadas que a melhor amiga dela colocava ela. Porque ela ficava tipo assim, ah, tu não tá saindo com o professor? Pois então vai lá beijar ele na porta da faculdade, da universidade. Aí ela ia, e isso era um evento, sabe? E era muito engraçado. E a cena do protetor solar aqui, se vocês leram, vocês vão lembrar que cena. Cara, essa cena eu fiquei rindo alto. E inclusive eu devorei esse livro em praticamente um dia enquanto eu tava indo e voltando do trabalho. Perfeito, incrível, tudo de bom. Virou queridinha da academia? Virou queridinha. Sem falar que o plot, eu fiquei real muito chocado. Eu fiquei... Como assim? Eu real não tava esperando em nenhum momento por algo parecido com isso aqui. Sério, o plot desse livro conseguiu me surpreender ainda mais, porque eu já tava chocada, que eu tava curtindo muito, que é uma leitura muito gostosinha. E esse desenrolar do romance deles é muito gostosinho, muito gostosinho. A gente fica, tipo, querendo que eles se beijem, se agarrem logo, mas ao mesmo tempo a gente fica curtindo muito esse vai e não vai, a gente vê que ela tá se envolvendo, que ele também pode estar se envolvendo. É muito gostosinho. E, gente, o capítulo 16 desse livro aqui.
O que falar do capítulo 16 deste livro? Eu só vou falar uma coisa. Tirem as crianças da sala. Só isso. Que aí vocês já devem entender do que eu estou falando, não é mesmo? Sério, esse livro me conquistou muito. Eu estou completamente apaixonado. É um livro que eu vou ficar aqui em casa com ele a minha vida inteira, porque com certeza eu vou querer relê-lo várias e várias vezes, porque é um livro real que me divertiu muito, que eu tava, como eu falei, eu dava altas risadas, eu sorria o tempo inteiro lendo, e me fez muito bem, sabe? Me fez muito, muito, muito bem. Então, preciso nem falar que tem um selo Cobra Letrada de qualidade, porque eu já falei que foi literalmente a melhor leitura de 2022. E vocês estão surpresos que um romance hétero entrou pra melhor leitura de 2022? Porque eu estou. E aí, vamos para outro romance hétero que eu fiquei ainda mais surpreso, que eu amei tanto, que é Amor e Gelato. Cara, esse aqui já é bastante tempo super, hiper hypado, enfim. Não só no BookTok, como também, né, no Bookstagram, aqui no Booktuber, etc. E esse, eu confesso, não tinha muita vontade de ler. Só peguei pra ler porque eu vi que a Jenna ia estar lá na Bienal. E assim, gente, eu sou completamente ficcionado por autógrafos. Então eu falei, eu vou comprar, e aí eu vou lendo, vou ver se eu gosto e tal. E foi uma das maiores surpresas literárias que eu tive na minha vida. Eu também fiquei completamente cadelinha dessa história aqui, que nem com a Hipótese do Amor. E eu, sei lá, eu não tava esperando. Esse aqui, eu real não tava esperando que eu ia gostar tanto, porque assim, eu meio que já sabia, né, um pouquinho da história, sabia que era uma menina que ia pra Itália e que ia encontrar o boyzinho lá. Só que eu achei tão clichê, a história tão básica, que eu tava tipo, não vou dar nada pra essa história, sabe? E eu quebrei muito a minha cara. Muito, 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 muito. Porque foi mais um livro que eu não consegui parar de ler, porque é muito gostosinho. E assim, gente, eu terminei esse livro querendo largar tudo, pegar uma mala, enfiar todas as minhas roupas e ir embora pra Itália. E voltar a estudar italiano, porque eu já estudei italiano há alguns meses da minha vida. Voltar a estudar italiano lá em Florença, que é onde se passa essa história. Porque, sério, é tão encantador. E assim, eu já fui pra Florença. Eu acho que isso até deu um temperozinho a mais, porque muitas das coisas que a autora colocou aqui, eu já, né, reconheci alguns lugares e tal. E eu já vivenciei aquela magia que ela tava colocando aqui, que é a Lina, que é a personagem principal, vivencia. Então, isso aqui me tocou, assim, de diversas formas. Eu queria viver esse amor que ela vive lá na Itália. E, cara, esse livro é sensacional. Sensacional. Aqui a gente vai conhecer, né, a Lina, como eu tô falando, que é a personagem principal. Ela acabou de perder a mãe, então ela tá num momento muito, sim, ruim da vida dela. Só que o último pedido da mãe dela foi que, quando, enfim, né, ela partisse dessa pra melhor, a filha fosse pra Itália conhecer o pai. Mais especificamente pra Florença. Só que ela nem sabia, gente, que existia um pai, que ela tinha um pai. E muito menos que esse pai era italiano. Aliás, ele não é italiano, ele é americano, só que ele vive na Itália. E aí ela vai lá, embarca pra essa jornada. Só que quando ela está... Inclusive, o cara mora num cemitério. Só pra ficar mais estranho ainda a vida desta menina. Só que quando ela chega lá, ela recebe um diário que foi da mãe dela, em que a mãe dela conta absolutamente tudo o que ela viveu há anos atrás, quando ela foi pra Itália, né? E... é uma jornada, assim, uma jornada que a Lina vai descobrindo que ela jamais imaginaria, porque a mãe nunca nem tocou no nome Itália enquanto, né, ela ainda estava viva. Então ela estava muito surpresa porque ela não conhecia real esse lado da mãe dela, né? E em paralelo com isso, logo de cara ela conhece o Ren, que é um meninozinho, que é o Lorenzo, lá que também mora ali em Florença. E eles vão ficar amigos de fato, e ele vai ajudá-la a conhecer a cidade, se enturmar e tal, e obviamente que vai ser um romance daí, né? E a história vai se desenrolar nessas duas vertentes. E, gente, é muito dedo no cu e gritaria, porque, assim, a história vai se desenrolando e vai, sei lá, tecendo uns caminhos assim que eu real não tava imaginando. O plot desse livro também me surpreendeu bastante. Assim, o final é meio previsível, mas ao mesmo tempo eu fiquei surpreso, tá? Muito surpreso. Eu não consegui parar de ler. Tanto porque eu queria torcer ali pela Lina, ser feliz com o boyzinho, eu queria que ela vivesse todas as alegrias que a mãe dela viveu enquanto ela conta no diário, como eu também fiquei muito assim, meu Deus, no que vai dar, o que é esse lance dela com o pai, porque isso é uma questão muito importante aqui no livro, né? Ela vai descobrir muitas coisas aí no meio do caminho. É aquela frase super clichê que você
solta o ar que você nem imaginava que estava prendendo, sabe? Então, é exatamente isso que eu senti enquanto eu li esse livro aqui, sério. 5 estrelas, selo Cobra Letrada de qualidade. É outro livro também que eu quero muito reler em algum momento da minha vida. Inclusive, que tô doido pra ler as continuações, que eu sei que tem mais outros 2 aí, né? E aí agora a gente vai para a parte que vocês gostam, que é a parte que eu maceto livros. Sim, vou falar muito mal desses outros 2 aqui. Vou começar com Leitura de Verão. Cara, eu gosto muito dessa capa. Eu sei que lá na gringa eles estavam aclamando esse livro, então eu tava com bastante expectativa. Inclusive eu fiquei muito feliz que eu recebi esse livro aqui pela Record, né, que eu sou parceiro, então é um recebido. Só que, gente, foi uma decepção tão grande. Aqui a gente vai conhecer a história de uma autora que ela, assim, acredita na vida perfeita, no final feliz de contos de fadas e tudo mais. Só que, de um ano pra outro, tudo isso desabou na vida dela. Por quê? Porque ela tinha uma família perfeita, né? Um casal de pais, assim, perfeito. Ela tinha um casamento perfeito e ela tinha uma carreira perfeita. Só que o pai dela morre, ela descobre que o pai dela tinha um amante há muitos e muitos anos. E a mãe dela sabia e nunca tinha contado pra ela. E como se não bastasse, o marido dela ainda termina o casamento. Então, assim, ela perde tudo. Ela sofre mais que a Ju, de um ano pro outro. Só que o pai dela, depois que morre, ele meio que deixa uma casa de veraneio, em que ele passava aí alguns dias com a amante, inclusive, para esta mulher. E ela vai passar aí o verão, né, os próximos 3 meses nesta casa. Quando ela chega lá, tem até uma pressão também de que ela precisa escrever um livro até o final do verão, porque a editora dela tá cobrando, só que ela tá nesse lance de minha vida tá uma merda, então não tô conseguindo escrever nada, né? E aí, quando ela chega na casa, ela descobre que o vizinho dela é o garoto que é, tipo assim, o maior, era, no caso, o maior rival dela na faculdade. Eles dois, desde a época da faculdade, tinham essa rivalidade pra saber quem era o melhor escritor. E hoje em dia, o cara, ele também é um escritor best-seller, inclusive vende até mais do que ela, tá? E sim, logo o primeiro encontro deles é super negativo. Eles têm uma péssima visão um do outro, tem um péssimo encontro ali. Só que, no meio de várias trocas de farpas, vai rolar aí uma aposta de que ele vai ter que escrever um livro até o final do verão, em que seja uma história com finais felizes, com um romancezinho, com uma coisa mais melosa, que é o que ela tá acostumada a escrever, e ela, ao contrário, ela vai ter que escrever uma história parecida com a que ele está acostumado a escrever, que é uma coisa mais creepy, uma coisa mais que não tem nada a ver com romance, que não tenha um final feliz, que seja uma coisa mais pé no chão, assim, sabe? Só que, além disso, eles ainda acertam que eles vão se ajudar, que eles vão dar dicas, que eles vão preparar alguns programas durante o verão que vão ajudar um e o outro a construírem essas narrativas, né? De um lado, uma história super amorzinho, com romance, e de outro, uma história mais pesada, que não tenha nada a ver com romance, que tenha drama, que tenha, enfim, choradeira e que passe longe de um final feliz. E as coisas vão se desenrolar a partir daí. Obviamente que vai ter o romance entre os dois, até porque a gente descobre que isso vem desde os tempos da faculdade, porque essa rivalidade aí, né, esse ódio, vem o quê? De uma fagulha ali do amor que um nutria pelo outro lá atrás. Assim, a premissa parece ser legal, mas o desenvolvimento não é legal. Por quê? Porque a Jenna Mary, que é a personagem principal, que é essa escritora, ela é uma das personagens mais chatas que eu já li na minha vida. Porque esse negócio de acreditar em final feliz, de que é uma vida perfeita, eu achei muito chato. Muito mesmo, sério. Toda hora ela ficava com essa baboseira. Toda hora ela ficava, ai, mas minha vida era perfeita, eu achava que eu ia ficar com esse homem minha vida inteira, e eu achava que essa vida de Barbie era real, e que todo mundo tinha que ter isso, e todo mundo tem que ter isso e tal. E eu ficava, gata, não existe isso, velho, não existe. Você é uma chata. Só que é tão exaustivamente comentado isso durante o livro, e a gente só tem o ponto de vista dela, né? Então, assim, o tempo inteiro ela falou sobre isso, que eu fiquei cansado dela. Eu realmente fiquei muito entediado lendo essas partes, assim, e é quase que o livro inteiro. Então, ali eu já comecei a ter uma desconexão muito grande, não só com a personagem, como com a história. O romance entre os dois vai de 0 a 100 muito rápido, muito rápido, que eu também achei, assim,
péssimo, péssimo, péssimo. E como se não bastassem, os programas que eles planejam aí um pro outro pra desenvolver essa capacidade de escrever um gênero diferente são muito chatos. Principalmente os programas que ele leva a January. Sério, são muito chatos. Ele leva a mulher pra uns desencontros, assim, de entrevista com umas pessoas que passaram por uns traumas da vida, né? Traumas bem pesados, inclusive. E a autora quis colocar a descrição, a transcrição, aliás, dessas entrevistas, e isso não acrescenta em absolutamente nada à história. Nada. E são páginas e páginas. Eu confesso que algumas eu até pulei, porque eu realmente estava muito cansado. Eu só terminei de ler esse livro, gente, porque eu realmente queria gravar esse vídeo falando mal dele. Eu, real, tava odiando essas partes. Odiando. Sem falar que o final é incrivelmente previsível. É muito previsível. A gente já sabe o que vai acontecer aqui nesse final desde a primeira página. E isso me broxou também um pouco. Eu achei que pelo menos podia ter um negocinho ali diferente, só pra dar um toque. Porque assim, é um romance clichê, então obviamente que a gente meio que sabe o que vai acontecer. Mas assim, nada nesse livro me agradou. Eu dei 3 estrelas, porque eu achei 2,5 estrelas meio pesado, porque geralmente eu dou 2,5 estrelas pra livros problemáticos. Não achei nenhuma problemática nesse livro, só que 3 estrelas também nem é o suficiente, tá? Eu acho que fica, sei lá, 2,8. Não gostei real. E aí, por último, eu posso ser muito cancelado agora. Por quê? Eu não gostei nem um pouco de A Guerra da Papoula. Esse livro que está todo o universo Bookstan lendo e aclamando. Inclusive tá com a nota altíssima no Scooby. Eu não gostei. Porque eu acho que a autora aqui, ela quis escrever sobre uma coisa, só que ela percebeu que pra escrever isso, ela precisava desenvolver uma outra coisa antes, e aí ficou tudo meio desconexo. Mas vou explicar. Aqui a gente vai conhecer a história da Rin. Ela é uma jovem nesse mundinho aqui, né, que tem muitos pontos, assim, que a gente pode linkar com coisas que aconteceram na nossa história do mundo real, né? Quem leu vai saber que tem muita coisa que pode ser comparada à história da China e tal. Ela vive, então, né, nesse mundinho aí fictício, que é o Império, que vive em pé de guerra com os vizinhos, com os países vizinhos. Inclusive, é sempre Guerra da Papoula. Teve a primeira Guerra da Papoula, teve a segunda Guerra da Papoula, e agora vai estourar a terceira Guerra da Papoula. Só que antes de estourar essa terceira guerra, ela é uma órfã de guerra, inclusive, ela nunca conheceu os pais e tal, e ela vive uma vida muito miserável na casa de uma mulher lá que colocou ela dentro de casa, e ela descobre que ela vai ter que casar, ou ela vai ser obrigada a casar, né, com um cara completamente asqueroso que ela jamais quer imaginar em casar na vida dela. E ela pensa, cara, o que eu posso fazer pra me livrar disso? Aí ela pensa, vou, então, prestar o exame imperial pra fugir dessa cidade, enfim, entrar nessa academia que é a Cinegar, se não me engano o nome, que é basicamente o colégio, né, o colégio que forma soldados pro exército mais bambambam do Império. É tipo o maioral, o maior colégio de formação de soldados do Império. Só que é muito difícil. Pensa assim, no Enem, mais difícil do que é o Enem hoje em dia. É muito difícil. E só os privilegiados da sociedade, né, quem mora na capital, por exemplo, que consegue. Por exemplo, na província da Rin, ninguém nunca na história conseguiu, porque ela mora no sul do Império, numa cidade super pobre e tal. Só que ela se coloca ali na missão de passar, então ela estuda muito, 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 muito. Ela consegue, ela entra nessa academia, ela entra nesse colégio. Só que ela vê que muitas das coisas que ela imaginava que, enfim, que ia mudar na vida dela, algumas coisas até pioraram, porque ela vai sofrer muito preconceito aí dos colegas, até dos professores, a vida dela vai ser um inferno. E como se não bastasse, vai eclodir aí uma guerra, que é a terceira Guerra da Papoula, e ela vai, então, né, virar aí uma soldada, né, nesse campo de batalha da guerra. Assim, essa sinopse é muito simplista, tá? Porque esse livro é muito complexo, até por tratar desses assuntos que fazem referência à história do que aconteceu de verdade. Tem muita coisa que é muito complexa, que até eu não consegui entender muito bem, que eu achei que a autora nem conseguiu explicar tão bem assim, e até algumas coisas eu achei confusas, aí eu até fui pulando, que eu fiquei, ai, gente, sem paciência pra ler isso aqui. Aí ia pulando também. A primeira parte, porque esse livro é dividido em 3 partes. A primeira parte eu tava gostando bastante até, que é essa parte que ela se prepara pra ir pro colégio, e quando chegar lá, ela tem que, né, encarar todo esse ambiente hostil com os colegas de classe, com os professores e tudo mais. Eu achei isso muito legal, que a gente tem uma amadurecimento da personagem muito interessante também, tá? Muito mesmo. Eu tava adorando o livro, adorando. Só que aí virou pra segunda parte e tudo desandou.
tudo. Sério, a segunda parte desse livro eu odiei. Porque aqui começa a guerra, de fato. Só que eu achei tudo muito rápido. E eu até tive que voltar em algumas páginas que eu pensei, gente, será que eu pulei alguma página, assim, sem querer? Da primeira pra segunda é uma coisa muito repentina e instantânea, que eu não gostei. E aí a autora coloca 500 mil personagens assim na sua cara, que também não são desenvolvidos, tá? E assim, eles estão no meio de uma guerra. E tá todo mundo morrendo. Então assim, no mínimo que a gente vai pensar, né, é que a autora vai desenvolver algum personagem pra gente sentir alguma coisa por eles. Não achei que ela fez isso, então eu estava cagando e andando pra todos os personagens que apareceu nessa história aqui na segunda parte. E isso dificultou muito a minha leitura. E também a segunda parte é basicamente só umas cenas gigantescas e super minuciosas sobre esses conflitos, sobre essas batalhas, que eu achei um porre. E mais uma vez eu pulei aí algumas cenas porque eu não tava aguentando. Eu tava tipo, ai cara, não aguento. Porque eu ia abandonar. Eu também só não abandonei esse livro porque eu queria fazer esse vídeo aqui. Porque assim, se não, eu tinha abandonado real. Eu não tava gostando mesmo. Inclusive, muita gente fala que tem vários gatilhos nesse livro. E eu achei que, sei lá, 90% dos gatilhos são desnecessários na história. Porque assim, a gente sabe que em guerras acontecem várias atrocidades. Mas do jeito que a autora coloca aqui, são cenas realmente muito exaustivas, que entra em alguns detalhes que eu não achei necessários. E aí esses gatilhos são assim, sabe? Eu acho que foi mais pra causar um impacto, esse valor aí de choque, do que, ai, precisa mesmo? Enfim, né? Tenho minhas dúvidas, mas tem muita gente que gosta. Mas pra mim, a pior parte, a parte que mais me incomodou, tem nome e sobrenome, que é o Altan, que é um dos personagens principais que vai ter aí o protagonismo mais da segunda parte pra frente. O Altan, ele é um dos prodígios, assim, dessa academia, né, que a Rin vai, e desde o primeiro momento ela fica meio que balançada por ele, ela tem um crushzinho nele. E assim, a princípio eu já achei desnecessário, mas eu não sabia que ele ia ter um protagonismo ainda maior na segunda parte. Então eu fiquei tipo, desnecessário, não precisava, porque tipo, uma fantasia épica, então não precisa de um romancezinho. Assim, não é romance porque não vai ter romance, mas não precisa desse interesse amoroso da menina por ele. Só que aí, a segunda parte, ele vira um protagonista de fato. E ele é um personagem insuportável. Ele é muito escroto, muito insuportável. E a Rin passa pano pra todas as coisas que esse homem faz. E eu fico, mulher, não é possível, não é possível. E ela fica realmente assim, de 4 pra ele. E eu achei isso terrível, terrível. Não tinha a menor necessidade. Podia até fazer com que ela, sei lá, fosse só uma amiga, mas a gente via que ela tinha um interesse maior. Ela tinha uma admiração muito além por ele, sabe? E eu achei muito desnecessário. Muito desnecessário. Passou muito do ponto que eu gosto. Então, isso foi, acho que de longe, uma das coisas que mais me incomodaram. Até porque, gente, todo o mote do livro, todo o plot, inclusive, vai girar em torno dessa relação entre os dois. E, enfim, muito da influência do Altan em cima dela. Pra mim, esse personagem só cagou a vida dela. Então, assim, não curti muito. E um ponto também é que, no início, eu até falei que ela amadurece pra caramba e tal. Eu vi muita gente falando que ela é uma personagem muito forte e tal, e realmente na primeira parte do livro eu acho. Só que na segunda, eu acho que muita gente confunde falta de educação com atitude, né? Com personagens fortes. Por quê? Porque na primeira parte eu realmente acho que ela é uma personagem muito forte, porque ela passa o pão que o diabo amassou e ela nunca baixa a cabeça. Mas, gente, eu odeio o exército e todas essas hierarquias que eles têm lá dentro. Sério, eu odeio. Mas eu entendo que se tem uma hierarquia é pra ela ser seguida. E aqui, né, como a gente tá falando de exército e tudo mais, ela é uma soldada, ela tá ali na base da hierarquia e ela desrespeita todo mundo que tá acima dela. Todo mundo. Eu achei que muita gente, quando vai avaliar esse livro, meio que bate palma pra isso. Eu fico, meu povo, muitas das coisas aqui é falta de educação. Mas enfim, é um off do off aqui, né? Não foi um livro que eu gostei, foi um livro que é a mesma coisa de leitura de verão. Eu dei 3 estrelas, mas foi só por conta da primeira parte, porque se não fosse por isso eu não teria dado, eu teria dado menos, porque não é um livro problemático, mas também foi um livro que não me agradou nem um pouco. Mas então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês não estejam me cancelando, não é mesmo? E se vocês querem que eu faça mais vídeos assim, de lendo os preferidinhos do BookTok, ou até aqui do Booktubers, me falem aí, né, livros super hypados que eu pego, leio e dou aqui minha opinião sobre eles, seja positiva, seja negativa. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!